Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Raimundo Nonato. Raimundo Nonato foi um padre mercedário que dedicou sua vida a libertar os cristãos cativos, que morreu aos 36 anos de idade, heroicamente se dedicando à conversão também dos muçulmanos. Mas vamos conhecer de perto a sua vida. Raimundo Nonato nasceu no século XIII, na Catalunha, região da Espanha. Ramón era o seu nome, Raimundo, em português, mas o seu sobrenome não era Nonato. Nonato é um apelido. Por quê? Porque ele é non nato, não nascido. A sua mãe morreu antes dele nascer, por isso a criança foi extraída com um instrumento cortante do ventre da mãe, naquilo que nós chamaríamos hoje de parto cesáreo, mas que era algo extremamente raro naquela época, por isso ele mereceu esse apelido de não nascido. Pois bem, essa criança logo desde o início desenvolveu uma grande devoção à Virgem Maria e ali ele pastoreava as ovelhas, se detinha sempre numa pequena capela para se dedicar às orações à Virgem Santíssima e ele então, depois de crescido, ouviu falar da Ordem dos Mercedários. Os mercedários tinham sido fundados para resgatar os cristãos aprisionados e escravizados pelos muçulmanos. E assim, Raimundo Nonato entrou nessa ordem, se fez ordenar sacerdote e se dedicou ao resgate dos cristãos. A primeira missão dele foi em Valência, na própria Espanha, que naquela época ainda estava sob o domínio muçulmano. Ali ele resgatou mais de 200 prisioneiros. Depois ele fez 2 viagens para a Argélia. Em cada uma dessas viagens resgatou cerca de 100, 150 prisioneiros, sempre pagando pelo seu resgate, negociando, mas quando finalmente nessa última viagem não lhe restava mais dinheiro para pagar, para alforrear estes escravos, ele se ofereceu como refém para então resgatar mais um cristão. Na prisão, aprisionado pelos muçulmanos, ele começou então a pregar e com a sua pregação começou a converter muçulmanos. Tal foi a raiva dos carcereiros muçulmanos de ver aquele cristão pregando e convertendo muçulmanos como ele, que eles o torturaram, perfuraram seus lábios e colocaram um cadeado na sua boca. Diante desses maus tratos, São Raimundo Nonato foi, enfim, resgatado pela sua própria ordem e, a caminho da Espanha, ele foi eleito cardeal pelo Papa. Mas não chegou de receber o chapéu cardinalício, porque exatamente devido aos maus tratos e às torturas que ele sofreu, ele morreu no caminho e entregou sua alma a Deus com somente 36 anos de idade. Trata-se de um santo que nos mostra a caridade heróica própria dos santos, ou seja, a amar o irmão por amor a Cristo. O que levou Raimundo Nonato a resgatar tantos cristãos foi uma caridade a Jesus. O próprio Jesus que, no capítulo 25 de São Mateus, diz: eu era prisioneiro e me foste visitar. Certamente, ao terminar os seus dias aqui na terra, São Raimundo Nonato, que heroicamente se dedicou a resgatar tantas pessoas e restituir a tantas famílias de pais desaparecidos, os seus pais, filhos órfãos, mulheres viúvas, que na verdade não eram órfãos e nem viúvas, porque tinham os pais e os maridos vivos. Ao restabelecer essas famílias, São Raimundo Nonato mostrou heroicamente o seu amor por Cristo e o amor pelos irmãos. Vamos então pedir a Ele que interceda lá do céu pelas nossas famílias e também Ele nos ajude a restabelecer nossas famílias.
aqui na Terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.